Está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que ainda possa ficar melhor depois das nossas conversas, das nossas dicas aqui do programa Vida e Saúde. E eu quero convidar você para ficar bem confortável. Eu não sei se você está em casa, se você está no seu quarto, se você está preparando o almoço ou se você perdeu o sono de madrugada e está assistindo Vida e Saúde no horário alternativo. Não importa, que você possa aproveitar as informações que vai aprender comigo aqui no programa de hoje. Durante essa semana, o Vida e Saúde está dedicando um tempo para conhecer um pouquinho mais sobre a nefrologia, que é a especialidade médica que cuida dos rins. Ontem a gente entendeu que eles são órgãos vitais e que talvez a gente não tenha dado a atenção merecida para esses órgãos na hora que a gente faz as nossas escolhas no supermercado, na hora que a gente põe a nossa comida na mesa, na hora que a gente escolhe o tipo de bebida que a gente vai ingerir. E tudo, na verdade, vai interferir na saúde dos rins, que merece a nossa atenção. Hoje, especificamente, a gente vai tratar de uma das doenças mais comuns que geram muitas dúvidas, que é a insuficiência renal. Fica com a gente que é daqui a pouquinho aqui com a especialista. Temos ainda a continuação da nossa conversa com a doutora Shirley Campos. Ela falou ontem sobre a fadiga adrenal. Hoje a gente vai entender como é feito o diagnóstico e o que fazer daí pra frente, tá bom? É daqui a pouquinho também. Tem ainda dica Vida e Saúde, tem culinária. Hoje o Felipe vai ensinar pra gente a selga chinesa, uma comida super fácil, diz que dia a dia, eu ainda não provei, mas ele tá prometendo aqui comida agridoce e toda saudável para você, tá bom? Agora, se você quiser ver alguma receita que ele já passou aqui, que você perdeu, assistiu só um pedacinho, ou tá planejando para o final de semana receber gente aí na sua casa e quer fazer bonito com esse seu novo estilo de vida, é só acessar novotempo.com/vida e saúde e lá tem receitas na íntegra, tem muita coisa boa esperando para você. Tem sobremesa, tem prato principal, tem sopinhas, tem cremes, patês, muita coisa boa que você pode fazer. Ideias, inclusive, para você montar um cardápio completo e fazer bonito na hora de receber. Ou, se não vai receber ninguém, faz bonito aí para você mesmo, para todo o pessoal da sua casa, que eu tenho certeza que vai valer a pena do mesmo jeito, tá bom? Agora nós temos o prazer de receber conosco novamente a doutora Mariana Nogueira, que é nefrologista, convidada dessa semana. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Joia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Vamos falar hoje de um assunto que gera muitas dúvidas mesmo, porque é uma das doenças mais comuns. Ontem você mencionou aqui, né? É as pedras no rim nos rins e também a insuficiência renal. Para começar, vamos tentar explicar o que é essa insuficiência. A gente entende que de repente não está sendo suficiente. Isso. Então, a insuficiência renal é a perda da capacidade de filtração do rim, que foi uma das funções que a gente falou, e também a perda das demais funções do rim. Então, da função endócrina, da função de regular a quantidade de líquido do organismo. Isso pode se instalar de repente, de forma súbita, que é o caso da lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda, ou ao longo de meses a anos, que é o caso da insuficiência renal crônica. Tá. Tem uma causa, tem um motivo para uma dessas duas opções aparecerem, ou a aguda ou a crônica? Existem causas para cada uma delas, tá, né? Se a gente for falar sobre a insuficiência renal aguda, existem causas bem específicas. Então, a principal causa de insuficiência renal aguda é um rim que não está recebendo quantidade suficiente de sangue, de líquido, por uma redução do líquido ou, por exemplo, num caso de desidratação grave, quando a pessoa tem diarreia, vômito por alguns dias e não está conseguindo repor aquela quantidade de líquido que está perdendo. Tá. Ou então quando há um coração que funciona de forma muito fraca e aí ele não bombeia o sangue suficientemente para esse rim. Ou então, no caso de uma infecção grave, generalizada, que se chama sepse, quando esse líquido vai ficar distribuído pelo corpo e não vai ficar dentro dos vasos sanguíneos. Entendi. Então, todas essas situações podem causar insuficiência renal aguda. Além disso, pode acontecer, por exemplo, uma doença do próprio rim, uma nefrite grave, uma infecção grave, ou até uma doença obstrutiva que impede a saída do líquido. Qualquer uma dessas causas pode gerar insuficiência renal aguda. É muito comum quando a gente está lendo bula de remédio, a gente vê que algum medicamento pode gerar esse problema de insuficiência renal aguda. Por quê?
Bom, existem remédios que são tóxicos para o rim, né? Inclusive, esse é um dos cuidados que a gente deve ter, não tomar medicação sem receita médica. Bom, existe tratamento para doença, para insuficiência renal aguda? Na maioria das vezes, sim, porque se a gente consegue identificar a causa, e principalmente se isso é feito em um curto período de tempo, ela é totalmente reversível. Mas às vezes não ocorre a reversão total, né? Pode haver uma reversão parcial ou pode não haver reversão. E aí, em casos mais graves, quando não há reversão, o paciente pode precisar de hemodiálise, por exemplo, que pode ser por um período ou então indefinidamente. No caso da insuficiência renal aguda, será que a gente pode pensar ou dizer que essa insuficiência aconteceu também ao longo de maus tratos do rim por longo período de tempo ou não? Não tem nada a ver? Não, a insuficiência renal aguda, ela acontece por essas causas mais específicas mesmo. Não, a crônica, perdão, eu acho que eu mencionei errado, a crônica. Com certeza. A insuficiência renal crônica tem hoje como causa principal tanto a hipertensão quanto o diabetes. Então, são alterações que podem surgir, claro, que em já qualquer são crônicas pessoa, também, mas já ao longo de muito tempo. Tá. E nesse caso também vai estar com o funcionamento do rim comprometido. Sim. E aí, como que a gente vai ver, na verdade, que o rim não está funcionando bem, né? Até na própria insuficiência renal aguda, isso ficou muito evidente. Porque a pessoa pode parar de urinar, de repente, por exemplo. Ou então ela vai ter um aumento de creatinina no sangue. Pode aumentar também a ureia, que são os dois exames que a gente usa para ver a função renal. No caso da insuficiência renal aguda, isso acontece de forma muito rápida. Então, existe uma elevação muito grande. É mais fácil de identificar. Com certeza, porque a gente vai ter um paciente que tinha exames totalmente normais há 6 meses atrás, de repente tem uma creatinina totalmente alterada. Já no caso da insuficiência renal crônica, esse aumento ele é de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, assim como quase não ocorre redução ou parada da urina. Isso só vai acontecer nos estágios muito avançados. Tá. E, inclusive, esse acaba sendo um problema da insuficiência renal crônica, porque na maioria das vezes a gente só descobre em estágios avançados. Então, na maior parte do tempo, a doença não vai dar sintoma nenhum. O corpo da gente, Teru, é tão incrível que até os rins perderem 90% da função, a gente praticamente não tem sintomas. Quer dizer, ele dá um jeito de compensar, exatamente, de fazer o organismo funcionar sem esse funcionamento adequado. Sim, só quando tem um funcionamento menos do que 15, 10% é que realmente os sintomas ficam mais evidentes. Quando você diz que a creatinina, acho que não sei se eu vou usar o nome certo. Creatinina e que mais? Ureia. E a ureia estão alterados ou estão com aumento, né? O que faz esse aumento acontecer? Esses elementos, eles são totalmente ou quase totalmente filtrados pelo rim. O que quer dizer isso? Quando o sangue está passando pelo rim, vários elementos vão ser reabsorvidos. Então, eles caem ali como se fosse virar a urina, mas em algum momento o corpo puxa eles de volta. A creatinina e a ureia não, praticamente passam intactos pelo rim. Então, tudo que a gente elimina é o que a gente, quando o rim funciona bem, a gente elimina toda a quantidade de ureia e creatinina do corpo, ou quase toda. Quando o rim não está funcionando bem, grande parte desses elementos acaba ficando retida, porque não está sendo filtrada. Entendi. E por isso ocorre a elevação. Então não é uma produção maior, é que na verdade restou ali, então exatamente, dá para ver direitinho. Bom, qual que é o tratamento para a insuficiência renal crônica? Bom, a insuficiência renal crônica, ela tem duas frentes de tratamento. Então, quando o paciente chega no consultório em um estágio precoce, com uma alteração leve da insuficiência, dos exames da função renal, a gente vai imediatamente iniciar o tratamento conservador. É o nome desse tratamento que é feito no consultório. O tratamento... Que significa que não vai ser uma cirurgia, que não vai ser uma coisa mais invasiva. Não vai passar por nenhum procedimento, né? Então, o tratamento conservador, ele consiste na tentativa de prolongar ou lentificar a progressão da doença renal e também de evitar as consequências dessa alteração.
A gente vai recomendar sempre uma dieta que não é específica para todos os pacientes renais, cada um vai ter que ser individualizado com a sua dieta, mas de um modo geral, a recomendação é de que o paciente consuma bem pouco sal. Então, a quantidade que a gente determina é de mais ou menos 2 a 3 gramas de sal por dia. Olha, então reduz bastante. Menos do que o consumo para a pessoa que não tem insuficiência renal, né? Isso, para você ter uma ideia, é uma colher de chá para a comida do dia todo. Distribuído ao longo do dia, Exatamente. gente. Bom, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa aqui. Vamos acompanhar a matéria que a Rafaela Martins preparou para a gente, dando dicas de alimentação para prevenir os problemas de rins. Essa semana estamos falando sobre o rim, um órgão extremamente importante em nosso corpo. Só para relembrar, os nossos rins possuem as funções de eliminar as toxinas do corpo, manter um constante equilíbrio hídrico do organismo, além de atuar como órgãos produtores de hormônios. Quantas coisas ele faz, não é verdade? Por isso, é muito importante manter uma alimentação que ajude a cuidar desse órgão tão essencial. Os alimentos que a gente deve evitar são aqueles alimentos com excesso de sódio, como, por exemplo, os alimentos industrializados, né? Então, desde bolacha salgada, aqueles caldos concentrados de carne, né? Salgadinhos de pacote, todos esses alimentos industrializados, infelizmente, são riquíssimos em sódio, né? Então, devemos evitar na alimentação. Outra questão importante é a questão das proteínas presentes nas carnes, nos ovos e também nos suplementos alimentares, muito comuns nas academias. Então, esses a gente tem que ter um cuidado maior. Para saber adequadamente a quantidade de proteína que você deve consumir, tem que procurar um nutricionista para fazer um cálculo correto. Se você faz atividade física ou não, isso muda bastante também. Para te ajudar a cuidar melhor dos rins, nós pedimos para a doutora Natália listar 5 alimentos essenciais para quem deseja manter seus rins funcionando corretamente. Uma alimentação saudável é indicada, né, para o bom funcionamento dos rins, então uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes. De início, aqui na mesa a gente pode ver alguns alimentos, né? De início eu vou começar pela água. A água é fundamental para o bom funcionamento dos rins, ela evita a formação de pedras, né, e ajuda na prevenção e no tratamento da infecção urinária, né? Então é recomendado no mínimo 2 litros de água por dia. Isso varia se você faz atividade física ou não, se você é uma pessoa mais ativa ou não também. A melancia é uma fruta riquíssima em água, 93% dela é rica em água. Ela é rica em vitamina A, em vitamina C, em antioxidantes, então ajuda bastante no funcionamento dos rins. Um outro alimento importante para os rins é a couve, assim como escarola ou agrião, são vegetais verdes escuros riquíssimos em vitamina K, em vitamina C, em ferro. Ele possui vários antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras, que é um potente antioxidante para a função dos rins. A beterraba é outro exemplo de alimento, ela é rica em potássio, rica em fibras, tem uma ação diurética bem importante e ela é vasodilatadora também. Então, eu acho interessante incluir nos pratos do almoço, do jantar, a beterraba. Sempre preferi tanto a beterraba, até como as folhas, na versão crua, né? Quando a gente cozinha, tanto a beterraba, a couve, esses vegetais, acaba perdendo um pouquinho os nutrientes. A cranberry é uma fruta do tamanho de uma azeitona bem avermelhada, ela é mais comum nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente encontra ela na forma desidratada ou encontra ela na forma de sucos, né? O suco é bem mais comum de encontrar e a gente sabe que essa fruta tem um poder antioxidante muito grande e os estudos mostram que tomar uma quantidade adequada, aí tem que conversar com a nutricionista direitinho, ela auxilia bastante na prevenção e no tratamento de quem tem infecção urinária. Né? A gente tem ótimos resultados utilizando a cranberry. Muito obrigada, Rafaela. Doutora, quando a gente recebe essas dicas assim para o dia a dia, faz toda a diferença, porque a gente às vezes, quando recebe um diagnóstico do médico, olha, você tem que comer uma colher de chá por dia de sal, eu conheço muita gente que acaba entrando em pânico. Nossa, minha comida vai ser sem graça, sem gosto. E tem muitos artifícios que a gente pode usar de temperos naturais, que vão dar sabor, que vão dar prazer na alimentação, mas reduzindo o sal. Claro. Você estava falando pra gente, a gente começou aqui a entender um pouquinho do tratamento para insuficiência renal crônica. Isso. A lista segue ainda. Sim. Então, a gente está falando do tratamento conservador ainda, né?
Além da dieta, a gente vai tentar fazer o controle da anemia, porque, como eu disse, o rim produz um hormônio que faz com que a gente não tenha anemia. Quando o rim não está funcionando bem, esse hormônio acaba sendo produzido em baixas quantidades. E aí é muito comum que o paciente com insuficiência renal crônica, principalmente nos estágios mais avançados, passe a apresentar anemia. Então, também é necessário fazer o controle da anemia, é necessário fazer o controle do cálcio, do fósforo, porque ocorre alteração também durante a insuficiência renal crônica. E se o paciente já chegou num estágio mais avançado, ou então, se apesar de toda a prevenção, a doença continuou progredindo, a gente tem que preparar esse paciente para o passo seguinte do tratamento, que é a terapia renal substitutiva, podendo ser na modalidade de hemodiálise, diálise peritoneal ou um transplante. Uau, então a coisa pode evoluir para um tratamento bem mais sério, bem mais assim, contínuo. Sim. Na verdade, contínuo não, porque contínuo a gente devia fazer sempre, né? Que é o cuidado com o sal, cuidado com o que a gente ingere. Gente, eu tô percebendo aqui que realmente custa muito menos de esforço e trabalho a gente prevenir essas doenças, evitando refrigerante, evitando o que vai sobrecarregar os rins, do que depois a gente ter que tratar, sofrimento mesmo. Eu costumo dizer, inclusive, que o melhor tratamento para insuficiência renal é não ter. Então, a partir do momento que você já tem, o tratamento vai acabar sendo um pouco penoso. Uma vez adquirida a insuficiência renal, não tem cura? É controle? Como é que é? Na maioria das vezes não tem cura, Teru. Pode haver uma reversão parcial ou estabilização da doença. Tá. Então, digamos que a pessoa tem ali em torno de 35%, 40% de função, e aí ela começa a tomar essa atitude de prevenção, com uma dieta adequada, com controle adequado da pressão, do diabetes, do colesterol. E aí ela pode estabilizar os níveis da doença. Certo. Agora, se isso não ocorre, ou às vezes mesmo com isso, porque existem outras causas que podem gerar a doença de forma mais intensa, cura não existe. Não existe um remédio até hoje que vai restabelecer 100%. Não existe. Que possa fazer com que o rim que funciona 30 passe a funcionar 80. Isso não existe, infelizmente. Tá. Está se estudando bastante, mas ainda não existe. No caso do tratamento convencional não ter dado certo, né? Então a gente fez todos os protocolos de prevenção e tentou de todas as maneiras evitar os tratamentos mais assim fortes. A diálise ou até mesmo um transplante serão necessários? Sim. E por quê, né? Na verdade, assim, a gente precisa entender que o nome desse tratamento é terapia renal substitutiva. A gente vai substituir a função renal, mas a gente não vai dar função de novo para aquele rim. Isso não tem como. Então, a pessoa que já perdeu 90% da função e só tem 10%, a partir desse momento ela vai começar a ter os sintomas, que são bem inespecíficos, mas muito incômodos. Náuseas, vômitos, redução do apetite, fraqueza intensa, falta de ar. E, além disso, ela pode realmente parar de urinar completamente. E aí vai ter falta de ar intensa, inchar. E pode haver aumento, por exemplo, de potássio, que é super tóxico para o coração, podendo levar a arritmia, parada cardíaca. Então, a pessoa vira uma bomba relógio, digamos assim. A qualquer momento, aquilo pode levar à morte, inclusive. Então, a gente lança a mão desses tratamentos que vão fazer, às vezes, do rim que não funciona mais. Certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, a gente tem que entender um pouquinho mais, então, no caso de transplante aqui, como é que vai funcionar esse tratamento substitutivo. Só lembrando aqui que é um tratamento, assim, de último caso, que a gente vai tentar evitar a todo custo. Já, já, depois do intervalo, tem mais. De volta com o Vida e Saúde, hoje a gente está falando sobre insuficiência renal, um assunto que pode gerar muitas dúvidas. A gente começou falando aqui um pouquinho no final do último bloco, antes do intervalo, sobre como tratar a insuficiência renal crônica. E o tratamento é convencional, né, tentando evitar que ele se piore, mas
em alguns casos é necessário fazer a diálise e transplante. Explica pra gente, vamos falar um pouquinho mais da diálise, né, que a gente falou pouco. O que é a diálise? Então, a diálise é uma terapia de substituição, como eu já expliquei, que vai fazer a filtração dessas toxinas, do excesso de líquido, para que o paciente possa voltar a ter uma vida mais próxima do normal. Isso pode ser feito de duas maneiras. A hemodiálise, que é um método mais conhecido, que é aquele onde o paciente vai a uma clínica ou a um hospital 3 vezes por semana e vai ter o sangue do seu corpo filtrado por uma máquina. Isso é feito através da retirada do sangue de uma veia no braço ou através do catéter, que normalmente é posicionado no pescoço. Então, o sangue sai sujo, passa por uma máquina que tem um filtro específico e volta limpinho para o paciente. E com isso, ele consegue manter suas atividades normais, inclusive até trabalhar, enfim, pode viver muitos anos dependente dessa terapia. O outro tipo, que é a diálise peritoneal, é menos conhecido, mas é igualmente eficaz. É um procedimento feito através de infusão de soro dentro da barriga. A gente tem uma membrana lá dentro do abdômen chamada peritônio. E essa membrana vai fazer o papel de filtro. Então, o sangue que está circulando pelo corpo vai passar as toxinas através dessa membrana para dentro desse soro limpo. E aí o soro é desprezado sujo. E essa troca fica acontecendo ou ao longo do dia, várias trocas ao longo do dia, ou durante a noite, enquanto o paciente dorme. A vantagem é que o paciente não precisa se deslocar para uma clínica, ele pode fazer isso na sua própria residência, mas ele, claro, vai passar por um treinamento, né? Ninguém vai ter que aprender a fazer. Vai ter que aprender a fazer, então ele pode ter uma liberdade maior na sua rotina. Agora, você falou ontem pra gente que os nossos rins filtram o nosso sangue. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Por minuto, não, por hora, quantas vezes? 12 vezes. E como é que um paciente vai sobreviver filtrando apenas 3 vezes por semana? Pois é. Ou seja, a capacidade dele, ele vai ter uma vida normal, entre aspas, porque ele vai estar com qualidade reduzida. Sim, não tem como a gente falar que vai ser 100%. A vida vai ser 100% normal, né? Mas assim, existem pacientes que têm uma função renal residual também, pacientes que ainda urinam, então isso acaba ajudando no tratamento. Mas claro que há pessoas que sofrem muito durante a sessão e outras que não sentem nada. Isso vai variar muito de caso para caso também. Pacientes mais idosos, com mais comorbidades, assim, outras doenças associadas. Certo. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Pacientes que têm funcionamento muito baixo do coração, por exemplo, vão ter, às vezes, inclusive, contraindicada a hemodiálise e terão que fazer a diálise peritoneal, por exemplo. Tá. Tem diferença de preço, por exemplo, ou de custo, vamos falar assim, a diálise peritoneal ou a hemodiálise? Bom, atualmente, graças a Deus, a maioria dos pacientes é contemplada por um tratamento totalmente gratuito, né? Então, em ambos os casos, o paciente, pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, não tem custo para nenhum dos tratamentos. Mesmo a diálise peritoneal, que é feita em casa, o paciente recebe todo o material na própria residência, enfim, não tem custo. Para a clínica tem diferença de custo, e inclusive tem diferença de financiamento também, o quanto os convênios ou o SUS paga, né? Mas isso para o paciente não tem diferença. Agora, vamos falar em termos de eficácia. Hemodiálise é melhor ou a diálise peritoneal é melhor? São totalmente equivalentes, não existe diferença. É mais aí, então, a comodidade ou, na verdade, a liberdade que o paciente vai acabar adquirindo. Exatamente. Bom, um terceiro caso seria, deixa eu só fechando esse assunto da diálise, né, ou da hemodiálise. Uma vez começou, tem que fazer para sempre. Não existe, por exemplo, um retrocesso da doença ou da insuficiência para um controle melhor, para que ele não tenha que fazer essa diálise. Olha, Teru, existe caso? Vamos falar de casos. Existem casos, mas a maioria, é muito raro, né, que haja uma recuperação da função renal. Como muitas vezes nós descobrimos a insuficiência renal já numa fase super avançada, a gente não consegue... Essa é a questão, é o silêncio do avanço. E aí a gente não sabe nem qual foi a causa, né? Então, o paciente não teve chance de tratar antes. Nesses casos,
pode acontecer do rim recuperar a função, porque a gente não sabe o que levou o rim a parar de funcionar. Mas isso não é, de longe, não é a maioria dos casos, né? São poucos os casos onde há recuperação. Uma pessoa que tem pedras nos rins, assim, recorrentemente, tem mais chance de ter insuficiência renal? Ou uma doença não tem nada a ver com a outra? Pode ter, dependendo da causa da formação de pedras, pode ter, mas isso não é uma associação frequente. Assim, não é algo que a pessoa que tem pedra nos rins, de um modo geral, deva ficar preocupada. Tá. Mas assim, lembrando que normalmente a pessoa que forma pedra tem os mesmos maus hábitos que podem levar à insuficiência renal. Então realmente não é sempre bom estar alerta, né? Sim. E no caso do transplante, que vem também aí, entra depois do tratamento convencional, quando é necessário? O transplante pode ser, a indicação dele pode ser exatamente no mesmo momento da hemodiálise, né? Existe um tipo de transplante que se chama preemptivo, que é antes do paciente entrar em hemodiálise. Então, o paciente já está no acompanhamento há algum tempo, a gente está vendo que a função renal está piorando e aí a gente pode indicar esse transplante, principalmente se tiver um doador vivo. Acontece que isso é um pouco difícil de ser processado, dependendo do centro que o paciente está. Existem poucos centros transplantadores no Brasil, então não é uma opção tão comum, mas existe. A maioria das vezes o que ocorre é que o paciente entra em hemodiálise ou em diálise peritoneal e aí sim ele fica na espera por um transplante. Sim. E a compatibilidade, a questão da compatibilidade, também é um processo que demora, uma coisa difícil de ser encontrada? Olha, a gente fala... Ou de ser combinada, né? A gente fala, na verdade, em uma lista de espera e não uma fila, né? Porque senão o paciente fala, nossa, mas eu fiquei renal crônico agora, eu vou lá para o fim da fila. Não é assim. O transplante, ele vai acontecer de acordo com a compatibilidade. E para haver compatibilidade, precisa que a tipagem sanguínea seja compatível ou igual e também vários fatores de imunidade que vão ser avaliados. Então, pode ocorrer de um paciente entrar em hemodiálise e ser inscrito na lista de transplante e transplantar rapidamente. Assim como eu tenho um paciente, por exemplo, que estava em hemodiálise há 18 anos, nunca tinha sido nem chamado para transplante, porque muitas vezes eles são chamados e faz uma triagem. Exatamente. E aí acaba não dando certo. Isso. Ele nunca tinha sido nem chamado. E foi chamado, transplantou e está super bem. Então, é uma loteria, não tem como prever, mas existe o transplante por causa justamente vivo, por esse né? lance da compatibilidade, do centro ter vagas, né, ou disponibilidade para fazer a cirurgia. Nossa, quanta coisa precisa dar certo para que realmente o transplante seja feito e também depois que seja bem sucedido, né? Bem sucedido não, que ele seja bem aceito. Sim, é importante a gente pensar que o transplante é a terapia mais completa porque vai dar uma liberdade, uma qualidade de vida muito maior para o paciente. Quando o paciente faz o transplante, ele não precisa depois fazer a diálise mais? Não precisa, enquanto o enxerto estiver funcionando, não. Mas ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Sim. Então, assim, não pode ser visto também como a cura da doença, né? Porque ele vai continuar tendo que passar por um tratamento. E é interessante a gente saber que no transplante de doador vivo, por exemplo, essa compatibilidade ela vai ser analisada previamente, né, por algum parente, enfim, e aí há uma chance um pouco maior de que isso dê certo, mas pode dar certo igualmente, tanto o transplante de doador falecido quanto de doador vivo. Tá. Doutora, muito obrigada. Acho que tem mais dúvidas aí na cabeça do nosso telespectador. Durante a semana, fique tranquila, a doutora vai estar aqui conosco, a gente pode voltar em alguma dúvida que está aí pairando na sua mente. Por enquanto, nossa gratidão, viu, doutora? A gente fica agora com Dica Vida e Saúde e em seguida tem entrevista. Como diagnosticar a fadiga adrenal? Assunto que começou ontem e que hoje vai render bastante comentário também. É já já. Para uma boa noite de sono, evite os eletrônicos. Esqueça as lâmpadas. Feche bem as cortinas e abafe o barulho. Tome um chá morno e relaxe. Muito
Muito bem, ontem a gente começou a entender um pouquinho do que significa a fadiga adrenal. Você que não assistiu o programa de ontem, não tem problema. A gente está aqui com a especialista, a doutora Shirley Campos, que é nutricionista, e vai tentar dar uma rapidinha assim, sobre o que é a adrenal e por que surge a fadiga também. E aí a gente precisa partir para o diagnóstico. Sim, sim. Então, assim, a fadiga da adrenal é a fadiga da glândula adrenal. Especificamente a suprarrenal. Então, a gente tem um sistema e nesses sistemas a gente tem as glândulas, principalmente o sistema endócrino tem as glândulas. E essas glândulas, cada uma tem uma função. Elas liberam hormônios para que executem algo em nosso corpo. Esse, especificamente, problema acontece em uma dessas glândulas que estão em cima do rim, que é a suprarrenal. Essa glândula é responsável pelo hormônio da cortisol e da adrenalina. Quando ela não está funcionando, eu acabo tendo um problema na adrenal. Quando que ele não funciona? Quando eu coloco para ele trabalhar em excesso, ele o tempo todo está trabalhando em sobrecarga. Ele está liberando esses hormônios fora de hora, fora de necessidade. O tempo todo, diariamente. E isso acontece ao longo dos anos. E isso pode vir em decorrência de um estresse, de um fator estressante, que pode ser um relacionamento, um trabalho, uma atividade física, algum medicamento que você está sendo exposto há muito tempo. Então, tem N possibilidades. Na verdade, esse vai ser um fator gatilho. Porque depois a pessoa às vezes até convive com o problema, mas ela vai ficar com na pilha, pelo que eu estou entendendo, né? Liberando cortisol e liberando ela se acostuma com o problema e ela acha que aquele problema não é mais um estresse. Tá, seguinte, como é que a gente faz para diagnosticar? Porque se a gente vai no médico e a gente está tratando uma dor de cabeça que é decorrente da fadiga adrenal, muito provavelmente eu não vou resolver o problema. Sim. Eu vou resolver talvez a irritabilidade, eu vou tentar, na verdade, em vão. E não vai resolver, né? A pessoa fica frustrada porque fala que vai no médico e não resolve. Então, o que acontece? A gente, às vezes, não espera receber esse diagnóstico do médico porque o próprio médico não está procurando por ele. Então, a pessoa chega e ele fala assim, vamos fazer os exames. E hoje o médico, ele é muito escravo dos exames. Ele vê os exames, ele faz aquele check-up geral e fala, ó, você está bem. Mas porque, aí por exemplo, a pessoa reclama de cansaço e não tem anemia. Não tem. Ela não tem problema de diabetes, pressão alta, ela não tem nenhuma dessas doenças, né, que causaria esse tipo de sintomas. Então, o médico vira para a pessoa e fala, olha, tá aqui os exames e você tá bem. Tchau, você não tem nada. Como se a pessoa estivesse inventando. Mas a pessoa volta e fala, não, eu tô com isso. Então, um bom médico, o que ele deveria fazer? Ele deveria investigar a vida da pessoa e descobrir, olha, mas peraí, o que aconteceu ano passado de diferente? O que aconteceu ali? O que aconteceu lá? Aí a pessoa geralmente fala, tem 3 anos que eu estou nessa situação, tem 2 anos que eu estou nessa situação. E aí você fala para a pessoa, isso que está te causando estresse. A pessoa fala, não, mas eu já estou vivendo com isso há muito tempo. Mas exatamente por viver com isso por muito tempo que gera a fadiga adrenal. Né? Agora, a gente estava conversando aqui antes da nossa conversa, aqui diante das câmeras, que existem fases da fadiga adrenal. Que fases são essas? As fases são, assim, um médico que é mais profundo nisso, ele é um doutor que está estudando mais, quem que é o profissional? O endócrino? É o nutricionista? O endócrino, um nutrólogo. Geralmente o nutricionista, ele vai precisar de um médico especialista para ele poder ajudar na parte nutricional, né? Mas esses médicos são capazes. Mas eu acho que qualquer médico clínico, ele tem que estar atento a isso, né? Por quê? Por que é tão difícil o diagnóstico? Porque então ele faz aqueles exames e não tem nada. É a primeira fase. O que ele tem que pesquisar? Ele tem que pesquisar o corticol, ele tem que pesquisar como que está esse hormônio lá. A dosagem. Então, existem vários métodos na urina, no sangue ou na saliva. Os especialistas dizem que o melhor é na saliva, que alguns lugares aqui no Brasil já fazem, que é certeza que vai dizer se está alto, se está baixo, como é que está. Tem que ser feito 3 vezes por dia, num período da manhã, da tarde e na noite, para que ver como que ele está reagindo, né? E aí eles fazem também um exame de outros hormônios, como os hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona, para ver, peraí, a pessoa é jovem e está com esses hormônios baixos, tem alguma coisa. Aí ele vê se a suprarrenal está funcionando bem, ela não está totalmente não funcionando, mas eles percebem que está debilitada. Então daí, isso tudo gera um diagnóstico clínico. O médico faz essa avaliação total e fala, peraí, não tem outra causa de doenças, tem esse fator precursor que é o fator estressante,
tem todos esses sintomas que eu citei, muito cansaço, dorme, mas não parece que não descansa. À noite fica desperto, sente exato. fome. Aí tudo isso gera um quadro. Formou o quadro, aí pode ser tratado. Porque existem essas fases que você falou. Então tem a primeira fase, que você começou a ter o estresse e você tem um alerta. O primeiro alerta é a hiperatividade. Porque não foi lançado um monte de hormônio, você está super hiperativo. Na corrente sanguínea está lá circulando adrenalina e cortisol. E você está lá na pilha. Sim, na pilha. Só que essa fase E parece que ninguém te acompanha, né? Quando você está assim, ninguém está te acompanhando. Você está ficando doido, né? E aí o que acontece? Depois dessa fase, vem a fase, então, da resistência. Aí, porque você tá cansado, mas você vai lá e toma um café, você tá lá e come um doce, você tá lá e fala, não, eu tenho que ir, você próprio coloca na sua cabeça, eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que ir, você se pilha mais ainda. Tá. É a fase da resistência. Tem a fase da exaustão, que é quando você já percebeu que já não tá mais aguentando, vai dar conta. Você já tá assim, ninguém mais aguenta ficar perto de você, até que chega a fase que você chuta o balde, que você diz assim, olha... Então a pessoa era médica, não aguentou mais, largou a profissão. A pessoa tinha um casamento, estava lá, largou tudo do nada. Então as pessoas até pensam, nossa, mas surtou a pessoa, rebeldia. E não é isso. Por isso que a gente tem que estar muito atento às pessoas que estão ao nosso lado para perceber se elas podem, então, ser diagnosticadas com uma fadiga adrenal e ser tratadas para que não cheguem nessa fase. Bom, você está falando dessas fases e também dos prejuízos, já falou, já citou aqui. A curto prazo vai ser esse afastamento das pessoas. Sim. E a longo prazo é um afastamento social geral. Você percebe que uma pessoa... Profissional também. Exato. A pessoa, assim, ela não quer mais sair. Ela prefere ficar em casa. Ela tem aquele cansaço de estar com as pessoas. Ela não tem mais essa vontade de estar com as pessoas. Não tem vontade de sair, não tem vontade de caminhar, não tem vontade de fazer nada, porque ela está realmente exausta. E essa exaustão não é psicológica apenas. É um desgaste físico e mental. Então, você sente no seu corpo também e sente também mentalmente. Não é frescura. Agora, interessante que talvez nessa fase vai precisar de um familiar, de alguém que está ali convivendo mais perto para ajudar essa pessoa. Sugerir, olha, será que a gente não precisa ir para o médico? Sim. Será que a gente não pode investigar isso diferente? Porque às vezes a esposa está reclamando, estou falando da mulher, né? Mas o marido está reclamando todo dia, nossa, eu estou tão cansado. E não mudou tantas atividades de trabalho, né? Estou exausto, não tenho pique para mais nada. Chega final de semana, não quer fazer nada, quer ficar em repouso. Sim. É hora de repente, procurar uma investigada aí melhor. Às vezes a gente até começa a pensar assim, tá tendo desinteresse de uma das partes do casal, e às vezes não é isso. É porque ele realmente, ou ela realmente, não está fadigado. Está fadigado. Shirley, preciso fazer uma última pergunta para você, que é a seguinte. O nosso corpo é todo interligado, é uma máquina viva. A gente sabe que se a adrenal não está funcionando legal, a parte sexual não vai estar bem, automaticamente a parte social, a parte de interação com o ser humano não vai estar bacana, profissional vai ficar irritado, vai ficar desconcentrado, não vai ter tempo para as crianças. Olha só, perda de produtividade. Exatamente. E eu queria saber o seguinte... E o imunológico também abaixa, que acho que eu não frisei muito, mas o imunológico, a pessoa fica mais susceptível a doenças, tipo gripes. E imagine agora que a gente está nesse risco todo, aí a pessoa ela tem mais propensão de estar com o sistema imunológico baixo e assim ser mais atingido. Bom, você já falou uma coisa aí que vai até de encontro com a minha pergunta. O que a gente se alimenta, aí mais para a sua área, né? Aquilo que a gente coloca no nosso corpo. Tem gente que vai usar um cafezinho, né? Para tentar repor essa baixa esse cansaço, de energia. Tem gente que vai usar um chá, tem gente que vai usar uma bebida energética. A gente vai falar mais sobre isso essa semana, mas a alimentação ela está super relacionada também com o nosso bem-estar. Sim. Qual é o seu recado para quem está nos assistindo? Então, primeiro, quando você está com um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar aquilo que está atrapalhando. Então, qual o primeiro alimento que tem que ser tirado? Os alimentos que vão gerar o mesmo fator que já acontece o estresse. Okay. Quais são eles? A cafeína, os doces, o açúcar, os adoçantes, que muitas vezes a gente pensa que os adoçantes fazem bem, não fazem, com exceção do stevia. Sal branco refinado. O outro sal, na verdade, é super benéfico. Então, beber água, uma água com pH alto, uma água com qualidade e comer alimentos naturais, evitar alimentos industrializados. Cada um desses pontos aí
Quem sabe a gente pode dar uma abrangida neles em outro programa, mas cada um desses pontos falar. É fundamental. Primeiro, tira aquilo que vai te gerar o fator de estresse. Cafeína, principalmente. Energético, nem pensar. Refrigerantes, doces, chocolates. Porque isso vai piorar os sintomas. Na verdade, ele vai levar ao mesmo sintoma. Esses alimentos provocam a mesma reação na suprarrenal que o fator de estresse. Então, olha, gente, já tá aí uma dica. Vamos cuidar da alimentação, vamos ficar alerta, principalmente aos sintomas gerais, não só um sintoma específico. Tá cansado? Tá com dor de cabeça? Verifica os outros sintomas que a doutora Shirley mencionou aqui. Desejo sexual, irritabilidade, falta de criatividade, produtividade no trabalho. Se afastar das pessoas. Procura um especialista e aí faz essa investigação mais a fundo. Faz essa investigação. Olha, amanhã a gente vai continuar falando sobre esse assunto e vamos falar especificamente desses alimentos energéticos. Será que a gente deve fazer uso? Qual é o melhor horário do dia que a gente pode usar alimentos energéticos? Enfim, assunto novo aqui no nosso momento de conversa amanhã com a doutora Shirley novamente. Agora, intervalo, na volta tem culinária. O Felipe vai fazer pra gente a selga chinesa. Uma delícia, não perde não. Muito bem, hora da culinária aqui no Vida e Saúde. Tudo bem com você, chefe? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje você vai trazer novidade para nossa cozinha. Você vai trazer receita simples, fácil do dia a dia, não é mesmo? Do dia a dia, coisa que a criançada adora, uma coisa que vai chamar a atenção também da família, do pessoal que está em casa aí que gosta de uma comida mais asiática. Quem gosta também de misturar sabor doce e salgado, vai gostar dessa salada. A selga chinesa, refogada e é salada. E é salada. Quanta coisa... É refogado, mas pode entrar como uma salada, né? Eu não chego a cozinhar tanto assim. Entendida. Só um... Bom, não vou Só falar a receita, vamos ver o que ele vai fazer. Essa é a selga chinesa que você está vendo aí agora. Eu curto muito a selga, gosto dela em salada, gosto dela assim refogada, gosto dela no yakisoba, gosto dela... não sei que jeito mais dá pra fazer a selga, mas eu amo a selga. Gosto dela agridoce, com fruta, assim, às vezes um abacaxi, fica muito bom. Eu acho que você vai gostar dessa opção, então, já que você gosta dela agridoce. Vou gostar. Se Deus quiser, você vai gostar dessa. A selga chinesa você está aprendendo aqui no Vida e Saúde hoje. Agora o Felipe vai falar pra gente o que ele vai precisar para esta receita. Anota aí. De ingredientes vai. Olha, eu vou usar um pouquinho de sal. Tá aí, sal shoyu. Um pouquinho de shoyu macrobiótico, aquele que não tem açúcar, não tem glutamato, não tem glúten. Ele é ótimo para nossa saúde. Mais saudável, gente. Bem mais saudável. Vou usar o suco de um limão. Eu vou usar gergelim, tanto branco quanto pretinho. Bem. Vou usar de 5 a 6 folhas da selga cortadinha, tanto talo quanto folha. Cortou grosso, né? É assim mesmo que você quer. É assim mesmo que eu quero. Peru, eu vou usar 1 colher somente de mel. 1 colher. E vou usar 2 dentes de alho. Tá? 2 dentes de alho é o que eu vou usar. Bom, aí tá, tem um segredinho essa receita toda. Quem não puder usar óleo de gergelim, vai usar quem eu estou usando hoje aqui, o azeite. Mas se tiver óleo de gergelim em casa, porque às vezes a gente compra óleo de gergelim para uma receita e tal, e ele acaba ficando lá guardado, muito, né? Então, dá para usar nessa receita também? Dá sim, ele entra muito bem. Ele que vai fazer uma cara assim também de uma coisa mais asiática. Então, vale a pena usar. Tá bom, então. A gente vai acompanhar agora o quadro Mitos e Verdades. E na volta, o passo a passo da selga chinesa que o Felipe vai ensinar a gente a fazer hoje. Olá, eu sou Raquel, nutricionista, e hoje no quadro Mitos e Verdades vamos conversar sobre a monotonia da alimentação. Comer sempre a mesma dieta, os mesmos alimentos, pode trazer prejuízos para a sua nutrição e para a sua saúde? Isso é verdade. Cada alimento é principal fonte de uma ou outra vitamina, de um ou outro mineral, de um ou outro nutriente. Quando a gente segue uma dieta variada, a gente garante que toda a nutrição pode ser atingida. Quando você sempre come os mesmos alimentos, as mesmas verduras, o mesmo tipo de comida, você cria o que se chama monotonia na alimentação. Provavelmente a vitamina daquele alimento você come muito bem, mas vai faltar a de outros alimentos.
Então, vamos pensar, por exemplo, na cenoura. A cenoura é muito rica em beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Você adora a cenoura e é praticamente o legume que faz parte do seu almoço e do seu jantar sempre. E com isso você deixa de comer outros legumes, como por exemplo a vagem, o quiabo, ou a mandioquinha, ou a abóbora, que são fontes de outros nutrientes, além do beta-caroteno, como por exemplo, um pouco mais de ferro e outras vitaminas do complexo B. Então, combinando, fazendo uma dieta balanceada, variada, você garante uma nutrição completa ao longo do tempo. Não é que todo dia você precisa comer uma dieta muito variada e rica em vários alimentos, mas ao longo da semana, variando os alimentos que você ingere, você garante que a sua nutrição esteja mais completa. É isso aí, agora é hora de passo a passo aqui na culinária. O Felipe está ensinando pra gente hoje a selga chinesa. Você que já anotou os ingredientes, ou você que tem mais assim afinidade com a cozinha, já pegou o feeling da receita. Vamos acompanhar agora o passo a passo, porque tem novidade. Ele está misturando até um pouquinho de mel nessa suposta salada. Dá para servir de acompanhamento também esse prato, né? Também, com certeza. Quem gosta de fazer uma carninha também, por exemplo, uma carninha, um PVT, miúdo, tanto graúdo, um glúten. Quem gosta de fazer as carninhas da Superbom, que a gente pode falar aqui do escalope, do bife, ela entra muito bem, que ela tem bastante sabor. Tá bom. Vai lá, quero acompanhar o passo a passo, que essa eu vou fazer em casa certamente. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje, como sempre a gente faz na nossa cozinha para começar, eu vou quebrar um pouco desse alho, olha aí. Tá querendo escapar seu alho hoje, hein? Ele tá querendo fugir de mim, mas hoje ele vai para a panela, eu tenho certeza. Olha aí. Quando você falou de selga chinesa, que ia fazer esse prato pra gente, eu já logo pensei numa selga que eu provei, uma selga tailandesa. Você já comeu comida tailandesa, Felipe? Um prato. Eu comi também uma vez na vida. Um prato somente que eu como. Foi até a Renata Choi. A Renata Choi foi parceira do Vida e Saúde por muito tempo, com figurinos e tal. E ela uma vez levou a gente num restaurante tailandês maravilhoso em São Paulo. Um lugar assim que a gente não imagina. São Paulo, né, é perfeito, tem gastronomia do mundo inteiro. E a gente vegetariana, ela pediu várias coisinhas assim, tinha uma selga chinesa. Mas pensa num negócio apimentado. Mas tava bom, tava muito bom. Era um molho assim, basicamente a selga com molho, mas uma pimenta que eu não sei, uma pimenta natural, não sei o que era de pimenta. Esse pessoal gosta muito, né? Pelo menos o tailandês gosta muito de pimenta. Nossa, tudo vai pimenta. Peru, olha, para começar, eu coloquei o alho na panela. Opa, perdi a tampa, já pego já. Vou colocar aí. Não ligou ainda. Vou ligar aqui no fogo, colocar um pouquinho de azeite. E assim a gente vai, ó. A selga para murchar. No meu fogão de casa tem mais de uma boca. Na outra boca eu vou colocar dentro de uma frigideira o gergelim preto e o gergelim branco, para que eles tostem e fiquem desta maneira, olha. Você vê que está mais pretinho. Esse aí então já está tostado. Tostadinho, já fiz ele antes. Quando é que eu sei que ele já tá bom, Felipe? Quando ele começa a pular da frigideira. Ele dá uma pipocada. Começa a pipocar, começa a pular que nem realmente pipoca. E aí você vai tirar ele de lá. Não deixando queimar, é claro. Para refogar ele aqui, Peru, eu já coloquei o alho, o azeite, agora eu coloco o shoyu. Foi todo o shoyu. Vou colocar uma colherzinha do mel. Mas tudo na frigideira, então? Tudo aqui na frigideira. Gente, olha só, ele tá usando só um toquezinho de mel, é só um pouquinho. Você não quer a salada doce. Não quero ela muito doce. Você quer uma sutileza ali do doce. Isso, quebrar esse salgado, às vezes esse gosto mais forte que a selga tem. Vou cortar o limão. Você faz literalmente tudo na frigideira. Tudo aí na frigideira. Vou colocar um pouquinho, Peru, olha aí. Legal. Rolou um cheiro muito bom aqui agora, gente. E ó, essa selga tá bem inteirinha ainda, não murchou muito não. Você não quer ela cozida? Eu quero ela já mais macia. Pra pessoa comer, ela tá crocante, mas tá mais macia. Não dessa maneira que está agora. Coloquei tudo que tá aqui, Teru. Vou ainda acrescentar um pouquinho.
pouquinho de sal. Agora vai chegar, porque o sal vai terminar de O murchar. limão e o gergelim tostadinho. Esse é o nosso prato de hoje, ó. E aqui vai ficar então de 15 minutos no mínimo. Bastante, então. Bastante. Foguinho baixo, tá, gente? Até que seque esse caldo pelo fundo. Não vai secar todo o caldo. Eu quero ter um pouquinho também para que você se delicie desse caldo agridoce. Tá. Você ir Bom, pegando enquanto e vai comendo. chegando aí no ponto, Felipe, eu vou mostrar para o nosso telespectador um presente aqui para você que gosta de assistir o Vida e Saúde, que gosta de assistir a programação da TV Novo Tempo, que gosta de estudar um pouquinho mais a fundo. A Escola Bíblica, especialmente na pessoa do pastor Arilton, preparou essa revista Fique Leve, que vai trazer um conteúdo para você que gosta de pensar no seu corpo como um todo, saúde física, mental e espiritual. Uma revista bastante completa. No final tem questionário para você responder e você ainda pode ganhar outros presentes. Olha só que legal. Acertando um pouquinho desse questionário, você responde o questionário, devolve para Novo Tempo, dá para fazer isso pela internet ou pelos correios mesmo. E você pode ganhar um desses CDs de duetos, solos, grupos, trios e quartetos. Bacana, né? O que você tem que fazer para ganhar? Vai lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, clica no banner da revista e aí segue o passo a passo. É muito simples, é colocar seus dados ali, o endereço onde você quer receber e ficar esperando em casa, que logo vai chegar e você vai poder se deliciar com esse conteúdo bom, tá bom? Felipe, já dá para provar? Vamos provar aquele ali, Teru? Tô com vontade. Eu vou até com você. Você vai comigo? Ah, eu vou com você, Teru. Vamos lá. Eu vou pegar um pedacinho. Eu também. Eu achei que você ia colocar o gergelim por cima só quando finaliza, mas não, você já põe ali. Já põe ali também. Bom demais, Felipe. É verdade, Teru. Tá gostoso esse. Gente, lembra um pouquinho do acompanhamento assim do yakisoba, só que tem o agridoce aqui, dá pra sentir que tem um... Mas tá bem leve, bem leve o doce. Por isso uma colherzinha pequena de mel, gente, não pode colocar muito. Por que fica picante se você não usou nada de picante? A selga Ela tem um leve? tem. E o alho que a gente colocou no começo. Você vê que eu não fritei o alho. O alho ainda tá aí ainda, então ele dá essa ardência gostosa que a gente tá sentindo. Gente, que receita boa, daquelas que você começa a comer e não quer parar enquanto não vê o fim do prato. Isso é verdade. E esse gergelim tostado, né, Teru, dá toda aquela diferença, esse crocante que tem na salada. Delícia. Até eu gostei. Você sempre gosta dos seus pratos? Não, eu acho que eu tenho um problema comigo mesmo, como chefe. Eu sempre fico me cobrando, achando que eu podia ter feito melhor. Então, mesmo eu servindo 200 pessoas, todo mundo saindo me elogiando, eu ainda acho que eu podia ter Dá pra feito fazer melhor. Então, eu ainda posso melhorar. Mas, Felipe, é importante a gente também apreciar as coisas que a gente faz. Sim. E muita gente também me pergunta, Teru, você gosta de tudo que o Felipe faz? Eu não gosto 100% de tudo que você faz, mas eu sempre penso que tem gosto pra tudo. Verdade. Assim como outro dia você fez jiló aqui essa semana, né? Nem todo mundo ama jiló, mas quem ama, ama de paixão. Coentro. Coentro. Não é justo eu dizer que o negócio não tá legal só porque tem coentro. Se tem gente que ama coentro, né, Tinga? Tinga faz o nosso áudio lá, o Edinho gosta de coentro também, Edinho? E às vezes vale a ideia também, né, Teru? Às vezes uma ideia um pouco diferente, mais criativa, mais fácil de fazer. Poxa, valorizo muito isso também. Muito, porque a gente sai do lugar comum. Eu acho que agora já tá no ponto, né, Felipe? Justo. A gente sai do lugar comum, sai do trivial e acaba fazendo comida diferente com coisas simples que você tem aí na geladeira. Olha, enquanto o Felipe vai finalizando aqui, a gente também precisa encerrar o programa Vida e Saúde. E eu quero convidar você para ir para a cozinha, você para colocar o seu tênis para tirar o pozinho dele e ir fazer atividade física, você para espantar o cansaço, fazer o seu metabolismo funcionar, respeitar o horário de dormir e, enfim, seguir as orientações de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que vai valer a pena qualquer sacrifício que surja diante do seu caminho. E Deus é todo poderoso, para Ele nada é impossível. Então vá firme, vá confiante, a gente está junto com você em oração e também dando ideias aqui, dando estímulo para você seguir em frente aí, tá bom? Tchau, até amanhã com mais Vida e Saúde.